Neste vídeo, vamos trazer aqui, gente, Bancada do UOL trazendo uma reflexão muito interessante sobre o Bahia, sobre as palavras de Ceni, com direito a Casagrande, destacando o momento do nosso tricolor de aço e trazendo a perspectiva para confronto aí, quem sabe no futuro, Palmeiras, Flamengo e Bahia. Além disso, vamos trazer também premiação já acumulada pelo Bahia na Copa do Brasil, para completar a situação na Copa do Brasil, com todos os classificados para as oitavas de final. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje em mais um Plantando Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você não deixar passar essa chance, porque a Inplay tá com premiação aqui, gente, diferenciada, 1 milhão de moedas. Se você não conhece, chega junto aí, baixa o aplicativo, você baixa de graça, clique no link que tá no primeiro comentário também na descrição do vídeo, ou baixa o aplicativo pelo sistema Android de graça, ou aponte a câmera também para o QR Code que você está vendo, baixou, faça o seu cadastro, é de graça, já ganha 1.000 moedas, premiação aí para você já para começar a jogar, e aí você se inscreve nos campeonatos. E tem aqui uma dica para você não deixar passar, porque a rodada do final de semana tá aqui, pessoal, 1 milhão de moedas, prêmio garantido, tá aqui, justamente a rodada do Brasileirão. E vamos que vamos aqui, porque não é bet nem casa de apostas, é um fantasy game. A gente já fez aqui 7 escolhas, tem aqui a oitava, são 15 escolhas. Mais de 0,5 gols do Inter no primeiro tempo. Gente, Sport e Inter, não duvido, né? O Inter provavelmente vai fazer um golzinho aí. Mais 0,5 gols do Sport no jogo, acho que sim, o Sport deve fazer também. Palmeiras e Flamengo, Palmeiras vencerá? Boa disputa, hein, gente? Eu acho que sim, sinceramente. Você faz as 15 escolhas, acertou, pontua aqui no ranking, a gente tá aqui no ranking junto com cada um de vocês, e aí você troca a moeda por dinheiro de verdade. 1 milhão de moedas vale quanto, Bara? 1 milhão de moedas vale R$1.000. Então chega junto aí, não se esqueça e faça seu cadastro na Inplay. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui sobre ele. Destaque da partida, é importante porque é um jogador que pode agregar e para mim vai evoluir cada vez mais. E estamos falando de Kaique, gente. Jogou muito, atacante Kaique, vence disputa do barril dobrado do jogo contra o Paysandu, 48% dos votos. Bacana, hein? Bacana, realmente. Foi muito bem, para mim ainda vai evoluir cada vez mais. Jogador muito importante. Ademir lesionado pode ser uma boa arma para o nosso tricolor de aço. Falar nisso, vamos trazer aqui, Copa do Brasil. Tivemos definições e tá aqui, gente. Inclusive, esses aqui já tinham acontecido. E a gente vai para essa parte final aqui. E aí a gente vê a situação, por exemplo, de Ceará contra a equipe do Palmeiras. Palmeiras passou, venceu o Ceará em casa por 3-0. Então, resolvida a situação. Além disso, que não tinha havido ainda. O Cruzeiro passou do Vila Nova e o Santos foi eliminado nos pênaltis pelo CRB, gente. Bragantino fez a forra aqui, 6-0 no Criciúma. Então, estão aí os classificados. Deixa eu trazer para cada um de vocês, já organizado, quem pode ser um dos nossos adversários na próxima fase da Copa do Brasil, tá aí, gente? Classificados: Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, CSA, São Paulo, Fluminense, Retrô, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Inter, CRB, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bragantino. Bacana, hein? Agora é contar com sorteio. Vamos ver, né? Quem vai ser aí o adversário do Bahia. E o Bahia não pode escolher adversário, por mais que a gente torça para que tenha um chaveamento positivo. Mas é isso, né? O Bahia nas oitavas de final. E aí agora é rumo às quartas de final. Falar em Copa do Brasil, tá aqui o acumulado, importante, até porque a janela de transferência já chega. E tá aqui, gente, faz o Pix, Bahia soma quase 6 milhões de reais em premiações na Copa do Brasil. O Beni trouxe aqui, gente, com triunfo e a classificação diante do Paysandu, o Bahia já reforçou o caixa com mais 3.638.250 reais. O valor se soma aos 2.315.250 reais recebidos pela participação na terceira fase, totaliza aqui, gente, 5.953.500 reais acumulados pelo Esquadrão de Aço. Caso chegue à final, o Bahia pode ultrapassar 120 milhões em premiação. Pensem vocês, hein? Somando todas as etapas do torneio. O adversário das oitavas será definido por sorteio da CBF, ainda sem data anunciada. Tá aí, gente? Foco aqui. Claro, o título é importante, mas com essa grana aí, pensem vocês como seria muito bem-vinda cada vez mais para o nosso tricolor de aço, mas querendo ou não, já tem quase 6 milhões de reais acumulado, e que bom, né? Que o nosso Bahia se fortaleça cada vez mais. Para completar, vou trazer aqui uma reflexão bem legal da bancada lá do News Sport, no UOL, e Casagrande e bancada vão refletir sobre a fala de Ceni, falando sobre o Bahia, projetando confrontos do Bahia com Palmeiras e Flamengo, e em breve para superá-los e pensar em grandes títulos. Vamos trazer aqui a bancada, inclusive, Casagrande, ressaltando e exaltando o projeto do nosso tricolor de aço. Tá aqui, gente, vamos ver. Casa, eu fico aqui defendendo, eu acho que Palmeiras e Flamengo estão atropelando todo mundo há 10 anos. Ah, não, mas o Botafogo, mas o Galo, mas a SAF. Sempre tem um ali, um intruso. Mas esses dois dominam. É mais ou menos o que o Rogério falou. O que você acha? Mas é isso mesmo. Depois que o futebol brasileiro começou a ter
investimentos diferentes, né? Situações financeiras diferentes, acabou aquela coisa mais igual, né? O Palmeiras é mais organizado, menos dívidas, Flamengo paga as contas e tem dinheiro para pagar, tem dinheiro para comprar, lota o estádio, usa o dinheiro da renda. O Palmeiras, a Leila, o Paulo Nobre, a Leila, os últimos presidentes reorganizaram o Palmeiras, enquanto os outros, cara... Agora o Bahia, concordo com o Rogério, o Bahia está chegando nesse patamar, está indo nessa estrada. Agora os outros, cara, vê aí a dívida de cada um, vê a organização. Pega um exemplo, Corinthians, nesse momento, administrativamente, pega Santos, os investimentos do Santos, a loucura que o Santos está fazendo. Né? E você vai, o Atlético mesmo tem uma dívida gigantesca, e você vai se espalhando aí pelos grandes clubes que sempre disputaram títulos, que dos anos de 2000 para trás, quando começava o campeonato, tinha 5, 6 times em igualdade de condições, né? Hoje não estão mais. O Grêmio está na zona de rebaixamento, o Inter está pertinho, o Santos está na zona de rebaixamento, o Vasco está pertinho. Então, mudou, o cenário mudou. Você tem 2 times que pagam as contas, outros que estão começando a pagar, e a grande maioria que vai empurrando com a barriga. E aí a diferença maior é essa. Não é da qualidade técnica, é da possibilidade de comprar jogadores melhores e de pagar a conta. E de o jogador querer jogar naquele clube. Hoje, como os jogadores ganham muito bem, a grande maioria dos grandes jogadores, né, aqueles que são sempre procurados, eles ganham muito bem. Então, eles podem escolher. Então, o que antigamente todo mundo sonhava, por exemplo, em jogar no Santos, em jogar no Corinthians, em jogar no Atlético Mineiro, hoje, se for disputar, se aparece Santos e Flamengo, os caras escolhem o Flamengo. Santos e Palmeiras, os caras escolhem o Palmeiras. Corinthians e Flamengo, Corinthians e todos os outros, entendeu? Eu acho que o Bahia hoje é escolhido para os jogadores. Aparece o Bahia, os caras não pensam 2 vezes. É isso, né? O Bahia tá... Então, eu acho que o Casal tocou num ponto. Hoje o Bahia se não primeira opção, segunda ou terceira. O Bahia contratou o jogador que o Palmeiras queria contratar. Caio Alexandre. Cauli. O Bahia contratou o jogador que saiu do Flamengo porque preferiu um contrato mais longo no Bahia do que ficar no Flamengo, Everton Ribeiro. O Bahia fez a parceria com o Grupo City sem estar encalacrado completamente, como o Casão falou com os outros. O Bahia foi o 4º time que mais investiu nessa temporada. Ele já tinha um time e agora tem um elenco. O Bahia é um time milionário hoje, em relação ao futebol brasileiro. O Bahia pode furar a bolha, esse ano ainda. Porque o Botafogo já furou, o Atlético furou, o São Paulo furou, o Fluminense furou, né? Títulos importantes. Porque às vezes Palmeiras e Flamengo vão saindo do caminho. São eliminados por outros times, etc. O Bahia tem condição e tem... O Bahia jogou ontem contra o Paysandu com um titular, o Jean Lucas. E meteu 4-0, porque tinha sido expulso no começo do Bavê. E meteu 4-0. O William José estava na Espanha. Michel Araújo e Nestor, os outros gols, estavam no São Paulo. O Rogério hoje tem uma condição, e acho que ele foi pro Bahia no momento certo, está no lugar certo, na hora certa, e ele tem muito material. Ele tinha o ano passado um time muito bom, mas não tinha reserva. Hoje ele tem 2 times, ninguém tem isso no mesmo nível. Fora Flamengo e Palmeiras. Os dominantes. Então, agora ele tem um desafio, né, Tironi? Porque na Libertadores estava no colo e escapou. Agora ele vai ter que buscar e vencer em Porto Alegre. Aliás, tem uma questão curiosa, né? Ele joga no final de semana em Porto Alegre contra o Grêmio, que está completamente encalacrado no Brasileiro, e joga em Porto Alegre na sequência contra o Inter, aí precisando ganhar do Inter. O Inter joga pelo empate. Esse é um grande desafio. E, curiosamente, a Libertadores estava na mão. Ele teve aquela derrota para o Nacional em casa. O Bahia tem alguns momentos ainda de deslize e tal, não sei o que lá, mas jogador não falta. Na tela aí os resultados da Copa do Brasil de ontem e os jogos que acontecem hoje. Olha lá. Aí, gente, tá aí. Interessa a gente. Bacana, né? Bacana, porque eu vou dizer a vocês o seguinte. Primeiro, furar a bolha é o Bahia chegar. Não quer dizer que a gente precisa de validação da mídia do Sul, do Sudeste, enfim, do eixo. Não precisa de validação. A gente sabe da gente.
mas chama a atenção que começam cada vez mais a assimilar, compreender, a aceitar o fato de que o Bahia é um dos clubes mais atraentes no mercado da bola no futebol brasileiro. E Casagrande e Bancada trouxeram de forma muito clara que o Bahia é um clube que, quando o jogador é chamado, ele não pensa duas vezes e vai. Primeiro ponto é esse. E segundo, essa questão justamente aí da oportunidade de títulos. Vai acontecer, não tenho nenhuma dúvida também quanto a isso, há algum tempo falou sobre isso. Agora, você garantir título, e o Grupo City com a SAF do Bahia nunca garantiu, é muito difícil. Mas está em condições de competir pelo título, isso é fato. Isso é fato, e isso vai acontecer em algum momento. Então a gente vive um outro momento no Bahia, a gente vai se elevar cada vez mais, não significa, e aqui eu vou aproveitar para fazer sempre essa ressalva, não significa não precisar contratar agora no meio do ano, tem que contratar. O ano passado deixou uma lição muito clara para a gente, é preciso reforçar esse elenco, mas à medida que a gente vai se reforçando e se fortalecendo com esse planejamento muito bem feito, é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que dinheiro. É o projeto que é o diferencial do Bahia. O dinheiro ele complementa, o dinheiro ele reforça o projeto, mas o diferencial é o projeto. Então, quando se estabilizar naquele andar de cima, aí já foi. A gente vai ficar cada vez mais aí feliz, né, com o nosso Bahia trazendo ou realizando sonhos que há algum tempo a gente tinha, e às vezes, confesso a vocês, a gente nem se permitia sonhar. Hoje a gente não só sonha, mas como vê o Bahia cada vez mais realizando. É só o começo, mas a tendência é sempre essa aí. E realmente, quanto ao mercado da bola, o Bahia tem que se valer disso, que a própria bancada disso. O Bahia é um dos clubes mais atraentes do futebol brasileiro. Então tem que trazer jogadores de qualidade para chegar aqui e elevar cada vez mais o nosso nível. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Aí da gente chegar aos 80 mil inscritos, e faça cadastro na Play, é de graça, você ganha 1.000 moedas, já se inscreve nos campeonatos e concorre a 1 milhão de moedas, troca por R$1.000. Então chega junto aí e aproveite. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.